Agora, falando sobre a situação, né, o Luiz Henrique está muito bem encaminhado. Né, o atacante do Olympique está bem encaminhado com o Flamengo, joga com o Gerson, hoje em dia lá no Olympique de Marselha. O Wendel, que o Zenit não queria negociar, né? O Zenit ele não queria um empréstimo, ele não quer um empréstimo. O Flamengo busca, a princípio, um empréstimo. Até porque é um jogador caro. É um jogador que vai custar para o Flamengo no mínimo 15, 16 milhões de euros. O Flamengo tenta negociar um empréstimo e, como disse o Mauro, o Flamengo sempre ele vai primeiro no jogador. O jogador quer voltar para o Brasil. O jogador tem o interesse de jogar no Flamengo. O Wendel vai tentar convencer o Zenit para conseguir esse empréstimo. Ele poderia recorrer à FIFA, já que ele joga na Rússia e os jogadores que estão atuando na Rússia e na Ucrânia, eles têm, a FIFA deu o direito a eles de poder jogar por empréstimo por um ano em um clube de outro país. Agora, Mauro, eu acho difícil o Wendel recorrer, né? Eu acho que ele não iria de encontro ao clube. Não. Ele poderia tentar convencer o Zenit. Essa possibilidade, eu acho que ela só ajuda o jogador no seguinte sentido: você está negociando com alguém e o clube sabe que o jogador tem essa carta na manga, se quiser utilizá-la, mas acho pouco provável, né? Até porque ele tá bem lá, né? Foi campeão, custou 20 milhões de euros, ele jogou antes no Sport, né? Foi do Fluminense com 18 anos para o Sport, de lá para o futebol da Rússia. Então é um trabalho de convencimento a mesma coisa do Olympique, né? Tem que liberar o Luiz Henrique. Mas como o São Paulo saiu e ele é reserva lá, o garoto, então talvez seja mais fácil, né? Porque é um jogador menos importante para o Olympique do que o Wendel é importante para o Zenit. Então é uma possibilidade, de repente, de conseguirem, né? Agora essa turma vai sair toda, né? Final de ano termina o contrato do Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz. Vários jogadores têm contratos se encerrando no final do ano. Rodinei, Vitinho. Mas o Rodinei parece que o Grêmio tinha um interesse e o Flamengo negou, hein? Não duvide que renove. Alguns clubes procuraram já o Flamengo para pegar o Rodinei, mas queriam de graça, né? Ninguém queria pagar, então o Flamengo não cedeu. Agora a questão é, ou renova e ele fica vinculado ao Flamengo, aí ou joga ou negocia ano que vem, ou ele sai livre. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Aliás, tem tantos interessados no Rodinei, não sei por que ninguém oferece ele um pré-contrato já. Uma bela grana, já acerta com ele a partir de janeiro. Fica aí a dica, né? O Rodinei é um ótimo lateral. Senhores clubes do Brasil, dirigentes, procurem o Flamengo, né? E acertem com o Rodinei. É a dica que a gente dá aqui, um ótimo jogador, né? O Rodinei, realmente, parece que o Flamengo já pensa em renovar com o Rodinei, hein? Eu tenho alguma informação em torno disso. Eu não duvido nada que isso aconteça. Tudo é possível. Eu acho um erro. Acho que ele pode até jogar, falando sério agora, acho que ele pode até jogar em outro clube, se sair bem, mas pro patamar do Flamengo, do que o Flamengo quer, com esses investimentos todos, você quer ser um time dominante, não pode ter Rodinei na lateral direita. Não tem nível para isso, está provado, está lá desde 2016. Então, o que é bom para um outro clube que está num outro momento, não é bom para o Flamengo, eu vejo dessa maneira. Mesma maneira, o Vidal jogava na Inter. O jogador que serve para a Inter não serve para o Bari, não serve para a Inter. O jogador que serve para o Venezia não serve para a Inter. É isso, porque são diferentes investimentos, níveis e ambições dentro de uma temporada. Eu acho que o Rodinei é um jogador que não dá mais para o Flamengo. Deixando o Rodinei de lado, bom para o Flamengo é se livrar dos veteranos de 2017. Eu acho que isso daí é fundamental. Chega. Para de olhar o retrovisor. Vamos meter o para-brisa. 2019. Desculpa, Flamengo 2019. Exatamente isso que é bom pro Flamengo. Se livra dos veteranos de 2019. Aí o Flamengo vai parar de olhar retrovisor. E o grande problema do Flamengo é ficar olhando o que passou. Porque ganhamos com esses caras, isso não sei o quê. E esses caras começaram a se sentir donos do clube. Entendeu? Esse foi o problema do Flamengo. O problema mais sério do Flamengo, para mim, foi esse. Então, se livrando desses caras, aí começa o processo de renovação de elenco no Flamengo. E esse processo de renovação tá vindo gente de alto nível. O Everton, o Cebolinha, tá, o Vidal chegando, o Wendel se chegar, esse menino Luiz Henrique. Se livra daquela turma de 2019. Eu acho que o Flamengo tem que dar um start novo. Um novo start. Esquecer aquilo que foi atípico. A atipicidade de 2019. E começar com um grupo novo. Aí vai funcionar. Mas será que 2019 foi tão atípico assim como dizem? Foi. Porque 2020 o Flamengo foi bicampeão brasileiro também. Quanto tempo você não vê o Flamengo como jogou em 2019?
Mas aí você não vai ver também Quem o era o Palmeiras há quanto tempo não jogava o que tá jogando agora. 2020 não foi com o Rogério campeão? Foi. E vocês reclamaram uma barbaridade. Eu era um. Mas a qualidade de jogo, Mas jogo ganhou, jogado né? de 19 não teve. Eu acho que o atípico é a bola jogada. Sim, assumidamente. Eu acho que o atípico foi a bola jogada, não ganhar título. Assim, ganhar título não, a bola. Isso. A bola jogada do Flamengo eu acho que assim, a gente, era prazeroso ver aquele time jogar. Hoje não é pode mais. cobrar isso, deve cobrar isso. Se um cara conseguiu com um grupo de jogadores, outros clubes com grandes elencos têm que ser cobrados do mesmo nível. É muito cômodo pro técnico, não, aquilo ali foi uma coisa diferente, ninguém consegue mais. Por que não consegue? Tem que conseguir. Ué, se o Atlético Mineiro tem ótimos jogadores, como o Flamengo tinha, que o Palmeiras também tem, pode contratar, por que não pode repetir aquilo? Até porque o Jorge Jesus não é o Guardiola, ele não é um técnico do primeiro escalão. Não, e ele veio aqui e fez um trabalho que mudou completamente a nossa visão sobre o futebol que pode ser praticado no nosso país. Então é muito cômodo para esses técnicos. Não, aquilo ali foi diferente, tudo, não dá para fazer de novo. Dá sim. O que dá para fazer é o quê? Voltamos a outra conversa. É jogar da forma como se joga há muito tempo, que é mais fácil. Exige menos conhecimento, o treinamento não é tão complexo. Saída de bola exige o quê? Muito treinamento. Mais do que a qualidade dos jogadores, para mim, saída de bola é treinamento. Eu estou com a bola e eu sei que o Bruno vai estar ali, eu sei que o Nilson vai estar ali, eu sei que o Zé vai estar do meu lado, eu sei para quem vou passar a bola. Então, quando o Calo apertar que eu sofri pressão, eu sei para onde vou direcionar a bola. E característica do jogador. Exato. Você não vai botar um zagueiro perna dura ali que não sabe dar um passo, você queria sair jogando. Jogadores com qualidade, rapidez, você vai jogar com a linha alta, os zagueiros têm que ser rápidos. Sim, a formação de elenco do Brasil não prevê esse tipo de coisa, geralmente. Se o JJ continuasse no Flamengo, tirando problemas de relacionamento que poderiam acontecer por conta do seu temperamento, que é muito difícil, né? Um cara de temperamento forte, já em 2020 ele já estava mudando o Flamengo antes da pandemia. Ele já estava mudando, já estava fazendo um 2.0 ali. Já estava começando a fazer mexidas, pedir o jogador, só que foi abortado pela pandemia e pela ruptura do contrato dele, que ele quis voltar para Portugal. Se ele ficasse mais um ano, eu acho que ele ia fazer um ano melhor do que 2019. Com mais tempo ele ia fazer melhor. Não sei se os adversários também poderiam subir de nível e enfrentá-lo e derrotá-lo. Poderiam não ganhar os títulos que ganhou, mas acho que o time jogaria mais. Porque um cara que nem o Jesus, qualquer desses técnicos, né? O Abel fez isso no Palmeiras, gente. O cara percebe o seguinte, Diego Ribas não me entrega mais, não renova. Felipe Luiz não tá mais rendendo, não renova não. E o goleiro já não é... O Palmeiras fez isso. Isso faltou no Flamengo. O Abel certamente foi quem bateu o martelo e os dirigentes fizeram o que o técnico queria, óbvio isso, né? E no caso do Flamengo não tinha ali alguém para fazer esse papel, então renovaram com os jogadores que não deveriam ter renovado. E o Dorival Júnior, a gente não sabe se ele não faz isso, porque não é característica dele, ele quer chegar e abraçar todo mundo, tentar fazer uma política ali de boa vizinhança com todo mundo, ou diante do calendário ele fala, não posso abrir mão de ninguém, porque quem chegar vai demorar para chegar. Eu tenho Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, um caminhão de jogos aí, infelizmente eu tenho que contar todo mundo, não posso abrir mão de ninguém, abrir nada, que esse eu não quero, aquele eu não quero. Não, mas aí não posso falar em renovação também. Agora. Você pode botar o Daniel Cabral, você pode botar o... Com esses jogos que ele tem, decisivos aí, ele vai chegar e... o Diego Ribas, ele tá pior que qualquer garoto. Eu acho. Hoje. Também. Então, eu penso assim também. Não colocou o Diego. Mas é ele durante o jogo. Mas o que o Zé tá dizendo, eu concordo com ele, é assim, ele precisar desses caras enquanto não chegam outros, até para fazer um pedaço do jogo. Tipo, ontem, eu preciso de alguém. Quem tem? Tem o Diego. Vai lá, joga 15 minutos, amigo. Vai. Segura um pouco a onda aí. Você precisava até para pedaços, para substituições, que são necessárias nos jogos também, porque ele não tem mais jogador. E a torcida do Flamengo tem uma lista. Rodinei, Área, Gustavo Henrique, tchau. Arão, vai embora. Vitinho, pelo amor de Deus. O Arão ainda pode ir pra Europa. Pode. Hein? Agora sim. O Arão ainda pode ir pro Fenerbahçe. O torcedor tem essa lista. Agora o treinador olha, fala, eu também, mas se esses caras saírem agora, com quem eu fico pra... Assim, jogo quarta e domingo e decisivo. É um jogo decisão de Libertadores, depois decisivo do Brasileiro, depois decisivo da Copa do Brasil. E aí? É uma coisa que não pode acontecer, que é muito comum no Brasil, não só no Flamengo, é tipo, o Flamengo ganha Libertadores. Pode acontecer esse ano, o Flamengo ganhar Libertadores, aí chega no fim do ano, nós tem que ficar todo mundo e renovar de novo, né? Isso que foi interessante que o Palmeiras fez, né? O Palmeiras ele libera jogadores ganhando, né? Ele libera Felipe Melo, William Bigode, Jailson, Luiz Adriano tinha uma questão também disciplinar, atrito com a torcida. O Daverson, autor do gol do título, ele ficou até o meio do ano que tinha contrato, agora no contrato não foi renovado. Então tem que ter essa coisa, porque o Flamengo ele pode reverter, ele brasileiro tá distante, ele pode ganhar Libertadores, e aí? Tem que manter, tem que entender, não, a nossa linha vai ser essa, independente disso, se vai ganhar o
o título ou não. Então é isso que às vezes acontece muito e aconteceu acho que com o próprio Flamengo. Ganhou, fica mais um pouco, fica mais um pouco. Acontece com seleção às vezes uma seleção é campeã, 4 anos depois vai tentar ir quase com o mesmo time para a Copa do Mundo. Então tem que ter esse cuidado. Uma das alegações assim, que as pessoas comentam em off é assim, mas ano passado, quando renovou com o Diego Alves, por exemplo, o técnico pediu a renovação. Claro, o técnico é o Rogério Ceni, ele tinha o Diego Alves e o Hugo. O Hugo já tinha falhado em jogos importantes. Ele ia falar o quê? Não, manda também embora. E eles não queriam contratar ninguém, nenhum jogador. O Ceni pedia jogadores desse nível. Não temos dinheiro. Descia o nível, não temos dinheiro. Descia. E esses aqui também não dá. Só depois que ele saiu que chegaram os jogadores. Chegou o André, chegou o Kennedy, começou a chegar jogador. Ele já era o Renato técnico. Então tem isso também. Naquele momento o técnico falou, não, eu quero esse goleiro, eu preciso. E dali pra frente ele só caiu, o goleiro. Mas aí fazer um contrato de 1 ano e meio, né? Quer dizer, ao invés de fazer um contrato de 1 ano, ele estaria terminando agora. E ele queria, sei lá, de uns 3, né? É lógico. O caso, para mim, mais que resume a questão da política de um clube é o caso do Chelsea com o Drogba. Drogba talvez seja o maior jogador da história do Chelsea. Talvez seja. Embora o Lampa seja o maior artilheiro, porque assim, a quantidade de jogos grandes e como aquele cara carregou o time, e ele carregou aquela final em 2012 contra o Bayern em Munique, né? Ele faz o gol de empate no final, ele bate o último pênalti quando tudo parecia perdido. Mauro, eu só vou te cortar rapidinho pra gente ir pra um break na TV Jovem Pan, hein? Seguimos na rádio e no YouTube, mas continua com a gente. Já já a gente tá de volta na TV Jovem Pan. Então, quando terminou a Liga dos Campeões a temporada, Chelsea campeão, o título sonhado foi conquistado no ano em que parecia impossível, e o herói foi o Drogba. O Drogba queria um contrato de 2 anos, 3 anos. O Chelsea, com jogadores de 30 e poucos anos, só faz 1 ano de compromisso. Foi embora. Depois voltou para ser homenageado, voltou numa outra condição para fazer uma última temporada mais pela importância dele, mas já não era mais nem o titular do time. Ele foi para a China depois. Exato. O Willian sai do Chelsea para o Arsenal por isso também, porque ele queria um contrato mais longo, o Willian do Corinthians, e o Chelsea falou, não, você tem 31, 32, contrato de 1 ano, que é o que todo clube tem que fazer, porque 1 ano, o jogador passou dos 30, 32, o ocaso vai ser a qualquer momento. Ele pode jogar até os 40 e pode aos 33 não conseguir mais andar. Você não sabe. Então você faz o contrato para proteger o clube 1 ano. Tem um risco do cara estar comendo a bola e ter uma proposta de outro clube, mas você vai correr o risco. Agora, pior do que isso é você fazer um contrato de 3 anos, o jogador está com 38 e você está pagando e o cara custa caro, você não consegue repor, contratar um outro, que a folha de pagamento já está cheia, né? E o cara tá ali e não rende mais. E o jogador é ótimo. Qualquer atleta veterano, se você falar, quer um contrato longo, até ganhando menos. Porque no final ele ganha mais. Eu prefiro ganhar menos tendo um contrato longo do que ganhar mais por mês num contrato curto, porque durante todos esses meses eu vou receber mais dinheiro. E depois de 1 ano, talvez eu não consiga contrato nenhum. Então, o clube tem que ser rigoroso nisso, tem que ter todos eles deveriam ser assim. Tem uma política séria. Aqui a gente trabalha assim. Agora, claro, se você estiver falando, sei lá, do Zico do clube, talvez você até pense 2 vezes. Mas quantas vezes você vai negociar o contrato do Zico daquele clube, do Pelé daquele clube? Isso é raríssimo, né? Do Messi. Foi o que aconteceu com o Barcelona. A diferença é o profissionalismo do dirigente na Europa, que você citou aí, e o passionalismo do dirigente brasileiro. Aqui a coisa é passional. Dirigente de futebol do Brasil, com raríssimas exceções, eles são passionais. Então, o cara faz isso daí. O Flamengo renovou toda essa gente aí por ser um clube passional, por ter dirigentes passionais, né? Um clube com a grandeza do Flamengo não cabe aos dirigentes que tem, aqueles que cuidam do futebol. Não cabe. Você tem que botar gente profissional para cuidar, porque é grande demais. Estamos de volta, hein? De volta à TV Jovem Pan, agora na rádio, no YouTube e na TV Jovem Pan. E a gente já vai aí te agradecendo pela audiência hoje aqui no Canelada, na TV Jovem Pan, baita audiência, no YouTube, na rádio, sempre deixando claro para vocês deixarem o like, para vocês se inscreverem no canal da Jovem Pan Esportes, porque a gente está crescendo muito aí no YouTube, na TV e na rádio.